A hidrogenação de um mol de pente 1Eno produz 123 kJ e ocorre de acordo com essa equação aqui. E aí o gráfico mostra o desenvolvimento da reação na ausência de um catalisador. E na letra A pede para a gente escrever a fórmula estrutural do isômero de cadeia normal do pente 1Eno que apresenta isomeria geométrica. Bom, galera, para ter isomeria geométrica, né, quando a gente está trabalhando com composto de cadeia aberta, a gente tem que ter o quê? Dupla ligação entre os carbonos, mas os ligantes de cada carbono tem que ser diferentes. Então, por exemplo, ó, só para você entender, eu vou analisar esse carbono e aí eu vou ver quem é o ligante que está aqui e o que está aqui. Se, no caso, esse ligante aqui que eu representei por X for diferente do que está aqui embaixo, aí esse carbono tá bacana. Agora, esse outro carbono aqui também tem que ter a mesma coisa, tá? Esse ligante aqui de cima tem que ser diferente desse daqui de baixo. Então, eu vou analisar isoladamente cada carbono para ver se esses aqui são diferentes e aí, se for, tá bacana, tá bonito. Aqui no caso do pente 1Eno, eu não tenho isomeria geométrica. Por quê? Porque esse carbono aqui da ponta, o carbono de número 1, ele tem justamente dois ligantes iguais. Então aqui seria hidrogênio e hidrogênio, então como são iguais, não vai ter a condição. Porém, se eu desloco essa dupla ligação para cá, o que vai acontecer? Ó, eu passo a ter H3C, CH, dupla ligação, CH, CH2 e CH3. Então, o que vai acontecer? Essa estrutura aqui eu passo a ter a isomeria geométrica. Por quê? Ó, então vamos lá, ó, dupla ligação entre carbonos. Aí para esse carbono da esquerda eu tenho um hidrogênio e eu tenho o grupo metil. Tá vendo que são diferentes? Aí para o outro carbono, o que eu tenho? Ó, um hidrogênio. Aí eu posso colocar nessa minha análise tanto para cima quanto para baixo, né? Eu só tô fazendo isso aqui só para você poder visualizar, tá? Mas a resposta seria essa daqui, tá? Então era só representar a fórmula estrutural do isômero de cadeia que apresenta isomeria geométrica. Era só você colocar aqui, tá? Mas isso que eu tô fazendo é só uma extensão do pensamento pra gente aproveitar e rever alguma coisinha. Então aqui, ó, eu teria no caso 2 carbonos com 5 hidrogênios. Essa daqui seria a forma trans, tá? Se eu coloco ou o lado esquerdo, o lado direito, se eu só troco um dos lados, boto o hidrogênio para baixo e o outro para cima, né? Ou se eu for trabalhar com o outro lado, se eu jogar o hidrogênio para cima e o grupo etil aqui jogar para baixo, aí eu teria a forma cis, tá? Então no caso esse aqui seria o isômero trans. Então estou mostrando aqui para vocês, só para vocês visualizarem que a troca da posição dessa dupla ligação vai produzir justamente o isômero de cadeia normal do pente 1Eno que apresenta a isomeria geométrica. Então essa daqui seria a primeira resposta da letra A e na sequência o tipo de isomeria plana que ocorreu entre o pente 1Eno e esse isômero seria a isomeria plana do tipo posição. Por quê? Porque agora eu passo a ter o pente 2Eno, tá? Então essa é a ideia aí da letra A. Então feita ela, na letra B ele fala assim, olha, determine o valor de X no gráfico que representa a entalpia padrão de formação do pente 1Eno, utilizando o gráfico existente no campo de resolução e resposta e considerando que a adição de um catalisador produz uma diferença de 150 kJ na energia do complexo ativado da reação, construa uma curva representando a variação de entalpia da reação na presença do catalisador, indicando no eixo Y do gráfico o valor da energia do complexo ativado. Bom, então vamos fazer o seguinte, ó, para a gente poder fazer o cálculo, né, da entalpia padrão de formação do pente 1Eno, a gente vai fazer o seguinte, ó, como a gente está trabalhando com um gráfico, a gente que sabe que o ΔH é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, não é isso? Então, o cálculo do ΔH é feito desse jeito. A questão falou lá no início que na hidrogenação de um mol de pente 1Eno a gente produz. Esse produz indica que a gente está liberando, tá? Então, se a gente está liberando, indica que é um processo exotérmico, tá? Então, se é exotérmico, o ΔH é negativo ou menor do que zero. Então, nesse caso, eu teria um ΔH igual a menos 123. Então, ó, no lugar do ΔH, eu vou colocar menos 123 kJ, que é igual a entalpia dos produtos, que ao final está aqui embaixo, que é menos 176. Então, vamos colocar aqui menos 176 e vai restar o que? Menos a entalpia dos reagentes. E aí, a gente sabe que os reagentes vêm ser justamente o gás hidrogênio e o pente 1Eno, tá? Lembrando que o calor de formação do gás hidrogênio, né, nesse caso aqui seria igual a 0 kJ. Então, a entalpia aqui só vai ser contribuída mesmo pelo pente 1Eno. Então, fazer o cálculo do ΔH automaticamente me dá a entalpia padrão de formação do pente 1Eno, tá? Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó, vamos meter a mão na massa e fazer o
cálculo que vai ficar assim, ó, menos 123 kJ, né? Aqui eu esqueci de colocar quilojoules, colocando agora, mais 176 kJ é igual a menos a entalpia dos reagentes, que nesse caso vai me dar direto a entalpia padrão de formação do Pentium Eno, né? Então vamos lá, a gente aqui vai ter que menos 123 mais 176 vai dar o quê? 53 kJ, que é igual a menos a entalpia dos reagentes, que aqui, né, eu vou ter que multiplicar por menos 1 para tirar esse menos a entalpia dos reagentes, então a gente vai ter que entalpia dos reagentes é igual a menos 53 kJ, tá? Então esse valor aqui seria o valor do X, tá? Então aqui eu teria menos 53 kJ, tá? Então a gente acabou, né, de determinar o valor de X no gráfico aqui, esse quilojoule aqui nem precisaria colocar, né, porque já está indicando aqui o que é no eixo Y. Então a gente tem aqui no gráfico menos 53, eu não preciso me preocupar em pegar esse valor e dividir por nada, né, porque a reação é justamente de 1 mol de Pentium Eno, né, a informação que está sendo dada. Então, menos 53 seria o valor do X aqui. E aí, a segunda etapa, né, ele diz que quando eu adiciono um catalisador, eu tenho uma diferença de 150 kJ na energia do complexo ativado da reação. Essa diferença é para mais ou é para menos? Ela é para menos. Por quê? Porque a gente precisa saber que o catalisador reduz a energia de ativação. Então, se a energia de ativação é 200 kJ e vai produzir uma diferença de 150, então 200 menos 150, a gente vai ter o quê? 50 kJ. Então, 50 kJ seria justamente o quê? O valor da reação catalisada, né? Aí ele pede para construir uma curva representando a variação de entalpia da reação na presença do catalisador, indicando no eixo Y do gráfico o valor da energia do complexo ativado. Então, eu vou colocar o Y aqui, ó, que o Y aqui seria igual a 50, ó. Então, a gente vai reduzir para cá, lembrando que catalisador não altera o valor do ΔH, tá? Aqui ficou meio tortinho aqui no final, mas acho que dá para você entender o objetivo aqui que eu tô construindo aqui essa curva, né? Enfim, na mesa digitalizadora fica meio zoado, mas o que importa é você entender. Show? Então é isso, galera. Aqui a gente acabou de descobrir que o valor, né, do Y seria 50, porque o catalisador produz uma diferença de 150 kJ na energia do complexo ativado. Então o complexo ativado seria justamente 50 kJ. Lembrando que catalisador reduz o valor da energia de ativação. Ainda que tivesse alguma dúvida sobre isso, né, porque eu comentei, porque o catalisador provoca uma diferença para mais ou para menos, né? Eu comentei isso, né, mas matematicamente diferença, né, a gente ia estar subtraindo aqui, né? Enfim. Bom, é isso, galera, a letra B finalizada, né? Espero que esse vídeo possa ter ajudado aí e a gente encerra a questão de número 12.